Por a todos que estão nesse carro, se me permitem, enquanto nós andamos, que eu fale um pouquinho acerca da palavra de Deus. Posso pregar a palavra de Deus enquanto nós andamos? É um pedido que eu faço para todos. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Todos nós que estamos aqui precisamos da palavra de Deus. Precisamos ouvir e ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós encontramos as respostas que nós temos, as perguntas que nos fazemos. E o texto que eu quero trazer aqui como mensagem, como base a minha pregação, está no livro de João, capítulo 1, versículo 29. A palavra fala no livro de João, capítulo 1, versículo 29, que João Batista viu Jesus passando e ele disse, apontou para Jesus dizendo, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que esse texto que está na Bíblia nos traz como mensagem hoje? Jesus veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas antes de tirar o pecado do mundo, nós precisamos saber realmente o que o pecado nos causou, o que foi o pecado nos causou e como é que ele veio. E nós temos conhecimento disso. Nós sabemos que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, o diabo apareceu e enganou Adão e Eva, fazendo com que eles pecassem e se afastassem da presença de Deus. E nós vemos antes disso, Deus criou o mundo e o mundo era um lugar perfeito. No mundo havia paz, no mundo havia prosperidade, no mundo tinha tudo o que o homem precisava. Mas quando o homem decidiu ouvir a voz do diabo, ao invés de ouvir a voz de Deus, o homem se afastou da presença de Deus, o homem pecou, ficou distante da presença de Deus. Então o pecado nos coloca distante da presença de Deus. E nós vemos Deus falando isso em Isaías 59, a partir do versículo 1 em diante. Deus fala que a minha mão está pronta para vos abençoar, não está encolhida para não salvar ou abençoar. Ele disse que os meus ouvidos também não estão fechados para ouvir as vossas orações. Mas ele disse que os vossos pecados é que me colocam longe de vós. Então Deus disse que o que nos coloca longe dele é o pecado. E nós fomos feitos, o ser humano foi criado para viver com Deus, para viver próximo de Deus, para viver eternamente com Deus. O homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para sofrer. Deus não criou um mundo com pecado. O pecado entrou desde o momento em que o homem decidiu desobedecer a Deus. Então Deus olhou para o nosso sofrimento. Deus olhou para o estado em que nós nos encontramos. Ele sabe que o pecado tem o poder de destruir as nossas vidas e nos levar para uma morte eterna. Tanto é que a palavra fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pecado tem o salário de nos levar para a perdição. O pecado nos leva para a destruição eterna. Mas o texto fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Isso significa que Jesus veio para nos dar a vida eterna. E como é confirmada no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio exatamente para isso, para nos conceder a vida eterna, nos dar a paz, nos dar a prosperidade, nos dar a alegria e nos dar as bênçãos que nós necessitamos. Será que estamos a perceber a palavra de Deus? Amém? Amém? Graças a Deus, todos nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus, porque somente o conhecimento da palavra de Deus é que tem o poder para libertar a tua vida do pecado. Só Jesus tem o poder para nos livrar do pecado, para nos livrar da perdição e nos livrar da morte eterna que o pecado nos conduz. E Satanás existe. Satanás tem um poder, tem um plano para destruir as nossas almas. Mana que vai, cada dia que Deus te abençoe. Tá bem, obrigada, mano. Amém. Satanás tem um plano estratégico para destruir as nossas vidas. Satanás tem um plano estratégico para destruir a tua vida. Mas você que crê no Evangelho, aquele que recebe Jesus, aquele que aceita a salvação, esse recebe a vida eterna. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Jesus veio exatamente nesse mundo para nos mostrar o caminho da salvação, para nos guiar na salvação, para nos dar a salvação. E o texto é bem claro. O texto é bem claro no livro de João, capítulo 3, versículo 16. A palavra diz que todo aquele que quer, Deus enviou seu Filho, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele acreditar não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio exatamente para isso.
Conforme eu dizia, Jesus veio a esse mundo para nos dar a vida eterna. Jesus veio exatamente para que nós tenhamos a paz, tenhamos a alegria e cumpramos aquilo que é o plano de Deus nas nossas vidas. Talvez você pense que não, a minha obra, o meu nascimento é uma obra do acaso, o meu nascimento é uma obra do acaso. Não. Todos nós que nascemos nesse mundo, a palavra fala em Isaías capítulo 1, versículo 4 a 5, que Deus nos conheceu antes mesmo de nós estarmos no ventre das nossas mães. Então, Deus já nos conheceu e antes de nós nascermos, Ele já preparou um plano para nós. E a palavra fala em Jeremias 29:11, que o plano que eu tenho para convosco, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano perfeito para todos nós, nos criou com um objetivo, mas você pode não viver essa alegria, essa paz, essa felicidade que você tanto busca, se você não tiver em Cristo Jesus, porque só Jesus é o único que nos leva de volta à casa do Pai. Só Jesus tem o poder de nos conectar ao Pai. Ele falou em João 14:6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que nos leva na presença do Pai. Jesus é o único caminho que nos leva de volta na casa do Pai. E Ele veio exatamente para que eu e você tivéssemos a paz, tivéssemos a alegria, acima de tudo, receber. Ele enviou seu Filho Jesus, não para nos... que tem Jesus na tua vida. A palavra fala em 1 João capítulo 2:6 que aquele que disse estar nele, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Então você precisa andar como Jesus andou. Você precisa viver como Jesus viveu, tendo uma vida de comunhão com o Pai, uma vida de comunhão constante com o Pai, fugindo do pecado, vivendo uma vida de renúncia, porque Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, deve renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Nós precisamos renunciar os nossos maus desejos, renunciar aquilo que nos leva ao pecado, aquilo que nos afasta da presença de Deus. Você precisa dizer não ao pecado, você precisa dizer não à fornicação, ao adultério, à bebedice, à prostituição. Você precisa dizer não a tudo aquilo, à corrupção, a tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Porque se você negar, se você viver uma vida desconsiderando a palavra de Deus, haverá um julgamento para ti. Haverá um julgamento para todo aquele que rejeita o Evangelho, para todo aquele que nega a palavra de Deus. Talvez você pense, não, eu vivo, essas coisas de Deus é só uma fantasia que o homem criou. Não, Deus é real e Ele está presente em todos os lugares. Fala que nós devemos